Olá a todos, começamos mais um programa Ponto de Vista. Estou aqui recebendo Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra aqui em Alagoas. A comissão que hoje tem, acredito que reunido todo o seu corpo diante de mais um massacre, né, na questão do CONISA, questão da reforma agrária, questão política. Como a CPT tem acompanhado todo esse movimento com a questão rural? A CPT, ela desde sempre se preocupa com a violência contra os trabalhadores, contra os poceiros, contra os indígenas. E para isso a CPT se especificou, assim, criando o caderno de conflito que todo ano lança, colocando os números da violência no campo, seja por questão da posse da terra, por questão de água, por questão trabalhista. E o ano passado, 2016, os dados apontam para um crescimento de 20% da violência, 61 mortos em todo o país. E esse ano a gente já tem uns 20 assassinatos no campo. Então, assim, ainda é uma situação que grita e as autoridades não conseguem dar conta. E quem mata trabalhador rural tem a certeza da impunidade. Então, essa é que é a questão. A impunidade é que alimenta essa cadeia de violência contra aqueles que lutam pela terra. Como anda essa questão da terra? Nós tivemos recentemente 2 governos que tinham uma ligação em alguma escala com os movimentos e que muitos consideram que a saída do governo Dilma, por exemplo, vai trazer um retrocesso muito grande. Você concorda com isso? Olha, eu acho que na questão agrária, os governos do PT não cumpriram aquilo que historicamente eles defendiam, né? A questão da reforma agrária, apesar do ex-presidente Lula dizia que faria de uma canetada, ela não é uma questão de decreto, uma posição somente do governo, ela é uma posição da sociedade. E, normalmente, ela acontece em grandes viradas, né? Por exemplo, uma revolução, uma retomada da democracia. Então, são oportunidades históricas que os países têm e realizam a reforma agrária. O Brasil teve algumas oportunidades históricas, quando houve mudança, por exemplo, da monarquia para a república, quando saiu da ditadura para a nova república. Assim, eram momentos que a sociedade exigia, mas as forças reacionárias, as forças contrárias à realização da reforma agrária, foram mais fortes do que a vontade popular. Então, a reforma agrária é um conjunto, é um momento da sociedade. E o governo Lula acreditava que ia fazer isso de uma canetada. Dilma, no mesmo caminho. A Dilma foi, do ponto de vista de números, do ponto de vista de reforma agrária, uma das piores presidentes, né? Então, assim, a reforma agrária saiu da pauta do governo já no segundo mandato do presidente Lula. E agora ela totalmente foi esquecida. O governo Temer é ilegítimo, um governo que não foi eleito. Ele retira a reforma agrária quando ele acaba com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando ele esvazia o INCRA. Então, ele dá fortes tendências de que a reforma agrária continuará não sendo a prioridade, mas pior do que isso, vai para o escanteio, vai ser colocada à parte. Quando a gente fala de reforma agrária, Carlinhos, quantos trabalhadores rurais ainda precisam receber sua terra? Olha, levantamentos muita gente fala assim em Alagoas, pegando Alagoas, em torno de 15 a 20 mil famílias estão organizadas, né, morando em BRs, morando em rodovias, lutando há 2 décadas para ter um pedaço de terra. Então, assim, a gente está falando daquelas que estão organizadas, daquelas que entenderam que tem um processo de luta, que esse processo de luta pode culminar na conquista de um pedaço de terra e na realização da política da reforma agrária. Isso cadastrada, apresentada ao governo? Acompanhada pelos movimentos, reconhecida pelo INCRA, cadastrada, mas, assim, cada vez vivendo de esperanças, né? Porque os sucessivos governos prometem e não conseguem tirar do papel aquelas promessas. Inúmeras mobilizações. Alagoas, para você ter uma ideia, há mais de 10 anos, ocupa sempre a 2ª, 3ª posição em manifestações. É o estado onde o campo, perdemos esse ano para a Bahia e para um outro estado do norte. 77 manifestações do povo do campo na cidade, no estado de Alagoas. Então, é um estado que está sempre em movimento, é um estado que está sempre cobrando a reforma agrária, mas isso tem sido insuficiente para que os governos façam aquilo que a Constituição diz. Se a terra não cumpre a função social,
ela deve ser desapropriada e colocada para fins de reforma agrária. O estado de Alagoas ele é reconhecidamente histórico como um estado de latifundiários, de monocultores. Temos terra para assentar essas 15 mil pessoas? Olha, Alagoas... E famílias, né? Famílias. Alagoas, ela foi fundada... A terra é a base, é o alicerce da fundação de Alagoas, né? Assim, as lutas dos cabanos em 1835, a luta de sem terra no século XX, ela demonstra que o modelo de sociedade construído a partir do monocultivo da cana, ela exclui uma quantidade da população significativa e que essa quantidade significativa nem toda está organizada, nem toda reivindica a reforma agrária, mas quando ela reivindica, normalmente ou o governo protela ou o mando age com violência para que aquela luta seja apagada, abafada. Então, o processo histórico de formação de Alagoas passa pela terra, passa pela concentração da terra e também pela concentração da renda. A gente tem recentemente uma fala do governador falando sobre um pedaço de terra das usinas do Grupo João Lira e que isso daí seria feito para a reforma agrária. A dúvida nesse sentido é tipo, as terras improdutivas de Alagoas, somente de proprietários emblemáticos como o industrial João Lira, são suficientes para assentar todo mundo? Olha, a questão do Grupo João Lira é emblemático e, assim, na verdade, hoje é uma esperança real daqueles que ocupam terra, né? O grupo tem em torno de 50 mil hectares de terra, foram feitas várias ocupações, né, no complexo Uruba, Guaxuma e Lajinha. Foi feito várias conversas, inclusive com o Tribunal de Justiça, com o governo do Estado, com o INCRA, com representantes da massa falida, para que houvesse a desocupação de Uruba e Guaxuma e as terras da Lajinha seriam destinadas à reforma agrária. Fala-se em 11 mil hectares. Lá tem mais de 3 mil famílias que estão já vivendo, plantando de forma ainda precária, né? Sem uma ajuda oficial, sem uma ajuda do governo, mas plantando e reivindicando aquele imóvel. A realização da reforma agrária em 11 mil hectares de terra, além de ser o maior espaço de terra contínuo destinado à reforma agrária, seria, sem dúvida, assim, uma experiência extraordinária para mostrar que Alagoas tem terra e que tem gente querendo trabalhar. Fora isso, tem inúmeras fazendas aí que devem ao Banco do Nordeste, que devem ao Banco do Brasil, que devem à Fazenda Estadual e que se poderia se colocar à disposição da reforma agrária. A questão é que o nosso pensamento de formação de sociedade ainda é em torno do açúcar. É como se só existisse uma sociedade, que é a sociedade açucareira. Não existe espaço para sem terra, não existe espaço para índio, não existe espaço para quilombola. Então, assim, essa questão ainda da propriedade da terra, ela tem um efeito muito grande em Alagoas, menor do que em outros estados. Por exemplo, 3 mil famílias, diante do que você falou dos 15 mil, já é um quinto, né? Sim, já resolvido. Seria atenuar bastante a tensão, a dificuldade e também, assim, motivar, novamente ter esperança de que o processo de luta vale a pena, de que a reforma agrária é necessária. O que nos preocupa é que essa questão da reforma agrária, ela está definida na Constituição brasileira. Ela diz que as terras que não cumprem função social, elas devem ser colocadas à disposição da reforma agrária. Aqui no Estado, nós temos casos onde o proprietário não demonstra a posse da terra, não tem documentação suficiente e, no entanto, ele consegue uma reintegração de posse. Assim, porque esse sentido ainda de proteger a propriedade ainda é mais forte do que a luta social, do que a necessidade daquelas famílias e da legitimidade dessa luta. É uma luta legítima, não tem o que se discutir. O governo Fernando Henrique Cardoso, quando a CPT lançou um dos cadernos, o Raul Jungmann, que era ministro do Desenvolvimento Agrário à época, foi ao Vaticano reclamar da ação da CPT no campo brasileiro. E o Papa João Paulo II respondeu o seguinte: não tem moral um governo que não promove a reforma agrária de fazer as reintegrações de posse. Então, se eles promovessem a reforma agrária, ele até poderia discutir a reintegração de posse, mas se não promove, esse governo não tem moral, porque é constitucional e é legítimo. A reforma agrária não é só dar terra.
O que é que precisa um governo fazer de política para essa reforma agrária? Eu costumo dizer que em Alagoas nós temos mais de 100 mil hectares destinados à reforma agrária. E lembro que na maior aquisição, que foi o Complexo Agrisa, a antropóloga Cláudia, do INCRA, quando foi a apresentação do imóvel, ela falou assim, 49% do imóvel não pode ser destinado à agricultura. Ou seja, da quantidade de terra que se comprou, 49%, quase a metade, não servia para a agricultura. Era a área de encosta, área que devia ser de preservação permanente. Então, assim, essas são as áreas, a maioria das áreas destinadas à reforma agrária, com difícil acesso à água, com difícil acesso à cidade. Então, as pessoas ainda estão intimamente ligadas à vida da cidade. Então, assim, é muito difícil por conta dessa questão. A reforma agrária não anda e quando ela anda nesse sentido. Assim, muitas vezes não de penalizar aquele proprietário que não fez a terra cumprir a função social, mas no sentido de beneficiá-lo, pagando um recurso até às vezes mais caro do que aquela terra devia, e ele se livra de uma terra de difícil acesso, de pouca água, de muita encosta, e para lá joga as famílias. Então, eu sempre costumo dizer, não há uma reforma agrária, há uma política de assentamentos. Aí assentamento a gente pode ter em qualquer lugar. As famílias vítimas da enchente, elas podem ser assentadas nas beiras das estradas, em barracas de lonas improvisadas até ter a sua casa. Então, é a mesma coisa que acontece com a reforma agrária. Nós temos assentamentos de famílias, mas reforma agrária de verdade nós não temos, porque teríamos que ter uma política agrícola, teríamos que ter uma política agrária, teríamos que ter uma educação voltada para o campo, não uma educação convencional, a educação do menino, da moça que vai ficar lá no acampamento. Claro que ela tem que aprender todo o conhecimento universal, mas ela tem que trabalhar a questão específica da terra, ela tem que criar a identidade dela camponesa, ela tem que entender que o campo é tão bom quanto a cidade. Agora, para isso, a gente tem que ter melhores condições de vida, tem que ter vida assistência digna. técnica? Tem que ter assistência técnica, tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter lazer. Por que o jovem do campo não pode ter um campo de futebol? Por que o jovem do campo não pode ter um posto para atender a família? Porque tem que se deslocar para a cidade. Porque tem que os ônibus buscarem as crianças para estudar na cidade. Porque não se constrói condições de vida digna ali no próprio assentamento, naquela própria região, criando um território da reforma agrária que possa ser atendido pelo Estado. Não é que nós estamos recusando o Estado, não. O Estado é que tem que ir até lá, não os trabalhadores, as famílias se deslocarem. Para você ter uma ideia, em Murici, no assentamento do Helder, uma mulher, ela morreu porque ela precisava parir, ela precisava ter a criança, e quando ela precisou ser deslocada, era tempo de chuva, e ela foi num trator, em cima de um trator. E quando chegou, morreu ela e morreu a criança. Se tivesse uma estrutura melhor, se tivesse uma estrada, ou se tivesse um próprio posto, ela poderia ter sido encaminhada antes. Então, assim, ainda é um povo esquecido, um povo abandonado. Então, eu considero não assentamentos da reforma agrária, não a política da reforma agrária, mas apenas assentamento de famílias. Aqui e acolá nós temos alguns casos interessantes. Por exemplo, em Murici nós temos uma escola excepcional, muito bem feita, né? Lá no Jubileu você tem água potável, mas, por exemplo, a maioria dos assentamentos no estado de Alagoas não tem água potável. As pessoas ainda bebem água da fonte, da nascente, da cacimba, do rio, onde as pessoas lavam a roupa, onde as usinas despejam os resíduos da cana. Então, assim, é um processo ainda lento, muito lento, mas assim, que vale a pena a questão de continuar lutando. A gente vai para um breve intervalo. Estou aqui conversando com o Carlos Lima, que é coordenador da Comissão Pastoral da Terra aqui em Alagoas. Nós voltamos já com mais o programa Ponto de Vista.